Hoje é dia de check-up. Hoje é dia de check-up. Check-up especial aqui. Eu quero ver quem está doente, quem está aí com sintomas de Covid-19. Brincadeira. Nome da mensagem hoje, pegue logo o seu material de anotação aí, a sua Bíblia, porque a mensagem de hoje, o tema é check-up espiritual. Check-up espiritual. Mas por falar em check-up, é sempre bom nós fazermos um check-up físico também. Principalmente depois dessa quarentena doida que nós tivemos. Eu estava vendo uma pesquisa que diz que 80% das pessoas, isso é muita gente, vão vir com alguma sequela da quarentena, ou física ou mental. A pessoa do seu lado está meio doida, assim, meio pirando, assim, tal, deve ser sequela da quarentena. Então, é importante você fazer alguns exames. Tem gente aqui que tem plano de saúde, pode fazer exame, não faz um check-up, não faz uma bateria de exames. Eu fiz recentemente com a minha esposa alguns exames e constatou que eu estava com triglicerídeo alto, olha só que negócio, e o ferro, eu e ela, o ferro baixo, tá? Estava baixo, a gente está tomando todo dia ácido fólico, sulfato ferroso, que o médico passou para que a gente recuperasse isso daí. Então, é importante você saber se de repente, depois dessa quarentena doida aí, você não baixou alguma coisa. E foi interessante que eu estava vendo que algumas pessoas que tiveram complicações da Covid, eram pessoas, algumas que estavam com baixa na vitamina D, você soube disso? Baixa do zinco, vitamina C também. Então, é importante a gente sempre ver se o nosso corpo está bem, se está tudo bem, se a tireoide está bem, se os hormônios estão bem. No mínimo, se você não tiver plano de saúde, eu tenho certeza que você consegue fazer um hemograma, que é aquele exame de sangue. Ali já ajuda, já vê alguma coisa que pode ser necessário você investigar, tá bom? Mas fica a dica aí. Só que a mensagem, eu não tenho esse diploma ainda de médico, então o check-up é outro. O check-up hoje é espiritual. Vamos todo mundo entrar no consultório de Deus e verificar como é que estamos. Nós vamos analisar a nossa vida e verificar isso daí. Mas antes, para ilustrar e para começar essa mensagem, eu pedi para o Ministério de Apoio Criativo, que é o ministério que me ajuda nas mensagens, em muitas coisas eles me ajudam no trabalho pastoral. Eles criaram uma peça, uma esquete, que fala justamente de alguns crentes voltando da quarentena. Será que você vai aparecer aqui? É isso que nós vamos ver. Com vocês, Ministério de Apoio Criativo. Vocês são os que vieram buscar o resultado dos exames pós-quarentena, certo? Sim! Ótimo, ótimo. Isso é muito bom. Todo cristão deve cuidar da saúde do corpo, da mente e do espírito. Então vamos ver como está a saúde de vocês após todo esse período de isolamento social. Vamos começar pela senhora Alegrilda. Vejo no seu exame que o seu nível de oração está muito bom. Sua dosagem de meditação tem melhorado e aumentado bastante. E pelo resultado da sua ocitocina, você tem feito e recebido muitos deliveries do amor, com seu GA e ministério. Sua saúde está ótima. Permaneça assim e você viverá muito tempo, ainda com muitas alegrias. Obrigada, doutor. Isso é uma ótima notícia. Realmente me esforcei bastante para me aproximar de Deus nessa quarentena. E apesar da distância física, não deixei de demonstrar amor pelas pessoas. Isso tem me feito muito bem. Até a próxima, doutor. Próximo, senhor Preguicildo. Nossa, você não está nada bem. Seu parâmetro espiritual não está adequado para um verdadeiro cristão. Você tem se alimentado direito da palavra? Porque o seu nível de preguicite está alto.
Vejo aqui que você não tomou a vacina do ânimo. Infelizmente, você está com a síndrome do preguiçoso. Sério, doutor? Realmente não tenho me esforçado. Mas, doutor, tem tratamento? Sim, senhor Preguicildo. Você precisa tomar a vitamina D da disciplina e a vitamina T do trabalho. E tome urgente a vacina do ânimo. Ok, doutor. Muito obrigado. Então, a senhora é a dona Fobilda. Sim, doutor. Sou eu mesma. Sabe, tenho assistido todos os noticiários da TV. Isso me deixou em pânico. Tenho muito medo de sair de casa. Não consigo voltar à minha vida normal. Nada de trabalho, escola, reuniões entre amigos. E nem culto. Apenas supermercados, drogarias e, quem sabe, consultas médicas. Bom, dona Fobilda, o que você tem sentido é um quadro crônico de medo. Sabemos que o momento atual realmente requer cuidados, mas esses cuidados não devem abalar a nossa confiança em Deus. Temos que entender que Ele está no controle de tudo e que nada acontece sem a sua permissão. O que você precisa é aumentar a sua ingestão de vitamina C, de coragem. Tome-a todos os dias e, junto com a sua máscara e álcool em gel, confiando em Deus, retorne à sua rotina do novo normal. Tudo bem, doutor. Sei que não vai ser fácil, mas vou fazer isso. Inclusive, tem reunião do GEA hoje, e é por onde eu vou começar. Ok, próximo, senhor Peccadson. Bom, senhor Peccadson, a sua situação está ainda pior. Você consumiu muita coisa inapropriada, não foi diligente e seus olhos e sua mente estão comprometidos com a imoralidade. Você precisa fazer um tratamento radical, incluindo se abster da imoralidade. Você precisa colocar em prática a palavra de Deus urgente e usar os escapes que Deus te dá. Realmente, doutor, eu venho falhando muito. Vou tomar as decisões necessárias para agradar a Deus. De verdade, muito obrigado. Próximo, senhor Raimundo. No seu exame de sangue, o nível de álcool está dando muito alto. Pelo visto, é resultado daquela gelada, né, senhor Raimundo? O seu pulmão está entupido de sem-vergonhice. Todos os órgãos estão comprometidos. Você está praticamente morto. Na verdade, fazendo seu check-up, vejo que você não tem o Espírito Santo de Deus. Enfermeiros, este aqui já está morto. Aconteça isso na sua vida, nós vamos fazer esse check-up espiritual que vai nos ajudar a nos examinar. Afinal, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, anote essa referência aí. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, parte A, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo, ou seja, façam um check-up. É a Bíblia que está mandando, não sou eu. Então, de vez em quando, a gente tem que se examinar para saber se nós estamos na fé, se o Espírito Santo realmente está crescendo em nós. O médico desse check-up é Jesus. E o livro de referência é a palavra de Deus. Você já observou que quando você vai fazer um exame, o exame vem na lista, aquelas listas. Assim também a Bíblia tem algumas listas que nos ajudam a fazer o check-up. Inclusive Paulo é especialista em lista, o apóstolo Paulo. E Pedro também gosta de fazer um monte de lista. E vai falando. Então, existe um estudo bíblico que nós fazemos chamado check-up. E esse estudo é exatamente você ir dando uma nota para cada uma daquelas coisas. E você pode fazer isso praticamente em toda a Bíblia. Só que hoje nós escolhemos apenas um texto, apenas uma listazinha de Paulo no livro de 1 Timóteo. Então abra sua Bíblia para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo,
capítulo 4, verso 12. Vamos lá procurar? Aí, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo é uma das 3 epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Ele escreveu 2 para Timóteo e 1 para Tito. Na verdade, ele escreveu provavelmente muito mais cartas, só que foram essas cartas que aprove a Deus deixar no cânon das Escrituras, ou seja, na versão final das Escrituras, nós temos 3 cartas pastorais. E ele fala para Timóteo uma coisa muito interessante. Olha só no verso 12, vocês já acharam? Diz assim, eu queria que você lesse comigo, se você... Inclusive vai aparecer aí na tela, coloca na tela. Se você não tem Bíblia, você pode ler comigo. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, que seja um corretor de rota, que seja um recado do teu amor. Pode doer às vezes, porque às vezes o amor, para corrigir, ele tem que ferir. Mas, Senhor, nós temos certeza de que é a tua voz, e se é a tua voz, nós aceitamos. Então, que essa seja a tua palavra, que essa mensagem seja a tua palavra aos teus filhos. Me usa apenas como veículo da tua voz, porque aqui nós iremos falar da tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Você pode pensar, pastor, já que essa carta é pastoral, será que não é só para os pastores então? Será que não é só para os líderes? Não. A palavra mesmo de Deus diz que toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para instruir e para corrigir em justiça. Então, toda a palavra de Deus, ela é útil e serve para todos. Por exemplo, hoje eu estava lendo Provérbios capítulo 5 e eu fiquei pensando assim, como é que uma mulher deve ler isso, né? Ela lê, meu filho, fuja da mulher imoral, mas ao mesmo tempo ela traduz para ela, minha filha, fuja do homem imoral e também da imoralidade, que é o que aquela mulher imoral representa. Então a Bíblia é para todos nós, não é só, senão, sabe o que aconteceria? Algumas pessoas poderiam dizer assim, não, essa parte aqui é só para os apóstolos, essa aqui é só para as mulheres, essa aqui é só para os homens, essa aqui é só para as crianças, essa aqui é só para os mais velhos, entendeu? E aí as pessoas iam escolher o que iam obedecer ou não. Não, mas não pode ser assim. Toda a Bíblia é inspirada e toda é para a gente. Além disso, quando Deus criou o ser humano, Ele disse bem assim, domine. Significa então que Ele colocou em cada um de nós liderança. Você é um líder. Olha para a pessoa do seu lado aí, é um líder. Pode ser uma criança, é um líder. Talvez ainda não saibam o que está liderando, mas sempre a gente está liderando alguma coisa. Bom, saiba disso. E então a mensagem é para você. Essa mensagem é para todos nós. E nós vamos ver aqui algumas coisas que Deus está nos ensinando. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas você pode também ser criança, você pode ser adolescente. Fale para a pessoa do seu lado, assim conforme ela é. Pergunte, você é jovem, adolescente, criança, casado, adulto? Aí você vai dizer bem assim, repita a palavra para mim, ó. Ninguém o despreze pelo fato de você ser... Agora diga o quê? Diga o quê? Ele é o quê? Casado, de você ser jovem. Diz que a Dara falou para o pastor Wagner, você ser jovem. Você é jovem, pastor Wagner. Um jovem de 40, mas é um jovem. Ninguém o despreze pelo fato de você ser o que é agora, mas seja um exemplo para os fiéis.
Significa que as pessoas estão nos filmando. E às vezes literalmente. Significa que vocês, pais, são modelos para os seus filhos. Significa que vocês, filhos, são exemplos para seus outros irmãos. E se não tem irmãos, pode crer, você é um exemplo para uma outra criança, lá do condomínio, até mesmo da igreja. Jovens, vocês são um exemplo para toda a sua família, para outros jovens, adolescentes e crianças. Adolescentes, a mesma coisa para você. Crianças, vocês são exemplo para outras crianças também. Mulheres, principalmente as mais velhas na igreja, vocês são exemplo para outras mulheres e assim vai. Nós, quando estamos aprendendo, nós nos espelhamos, nós procuramos ver aquele que já sabe fazer, não é verdade? Uma vez, eu fui para um cruzeiro. E sabe quem me levou para o cruzeiro? O pastor Davi. O pastor Davi, ele investiu muito em mim, tem investido até hoje. E ele foi que me levou para a primeira viagem internacional e para o primeiro cruzeiro. Eu paguei a viagem. Mas ele me levou, se ele não tivesse me levado, não ia, né? Mas ele não pagou não para mim, eu tive que pagar. Ele podia ter pago, né? Mas não pagou. Porque estava me ensinando também a pagar minhas contas, né? Aí, eu me lembro, lá no cruzeiro, a primeira vez que eu sentei naquela mesa, se você não teve a oportunidade, você não sabe como é que é. Gente, eu nunca vi tanto talher na minha vida, eu nunca vi tanta taça, eu nunca vi tanta coisa, era coisa assim, o menino do interior, nunca viu aquelas coisas, só comia o peixe com a farinha e o chibé aqui do lado, né? Aí o que eu fiz? Esperto, olhei para o pastor Davi, se ele pegava o camarão com a mão, eu pegava, se ele pegava aquela taça, eu pegava aquele talher, eu pegava, fiz igualzinho ele, não errei. A minha carne caiu uma hora assim, mas eu juntei, ninguém viu, né? Então, todos nós temos que entender que nós somos exemplo. E precisamos ter a melhor nota possível nesse check-up. Então vamos começar na nossa lista. Em que áreas nós queremos ver a nossa nota? Em que áreas nós queremos ver o que Deus quer de nós? Vamos ver aqui, ele diz assim, ó. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Aí ele começa a lista. Primeiro, anote aí, na palavra. Na palavra. Essa palavra, em grego é a palavra logos. Logos, bem famosa, é a mesma palavra daquela de João 1, que diz assim, no princípio era o logos, era o verbo. E o logos, o verbo estava com Deus, e o verbo, o logos, era Deus. E quando ela é utilizada na Bíblia, geralmente tem a ver com a palavra de Deus, mas também tem a ver com a sabedoria. E o que ele está dizendo é que você deve ser um exemplo, por exemplo, na dedicação ao estudo da palavra, na meditação. Você tem que ser um exemplo disso para a sua família, você tem que ser um exemplo disso para outras pessoas, principalmente se você for um líder. Mas isso, como nós já vimos aqui, como eu já provei para você, é para todos nós. Nós cantamos ainda agora a música Meu Universo. Mas eu fiquei desconfiado que alguns de vocês cantaram da boca para fora. Será que Deus, a palavra de Deus, o logos de Deus, é realmente a primeira luz na sua janela? É a primeira coisa que você faz durante o dia? Nessa quarentena, eu louvo a Deus porque eu adquiri um hábito que eu não tinha. E tem sido um divisor de águas na minha vida. Qual é? Eu acordo, eu não sei você, mas eu acordo chumbado, sabe? Eu acordo assim meio... Aí eu tenho que lavar minha cara logo, eu vou lá no banheiro, lavo minha cara, porque a água parece que acorda um pouco a mais, né? Aí eu vou direto para o café. Para a cafeteira ainda vou assim meio que... né? Aí eu faço meu café, aí tem um cuscuz, uma tapioca, alguma coisa, eu pego ali, uma banana, um ovo. Aí eu vou lá para uma poltrona que eu tenho lá na frente de casa. A minha Bíblia já fica ali. Aí eu pego e leio todo dia o provérbio do dia. Hoje, por isso que eu falei do provérbio 5, porque hoje é dia 5 de julho,
eu li o Provérbios 5. E geralmente tem mais um capítulo da Bíblia também que eu leio. Isso aí é uns 5 a 10 minutos. E é rápido, eu estou tomando o meu café e sabe, o meu dia é diferente. Quando a primeira luz que entra na janela do nosso coração é a palavra de Deus, essa luz, ela vai permanecer. É que nem aquelas tomadas, sabe? Sabe aquelas tomadas? De agora não, mas de antigamente. Quando você apagava, ela ficava acesa. Que é a fluorescente, sei lá, luminescente, alguma coisa. Assim também, quando você ilumina a sua vida com a palavra, ela fica iluminada e outras pessoas verão. Quanto tempo de palavra você teve essa semana? Se Deus exigisse a fita da sua vida essa semana, a gravação da sua vida, quanto seria de palavra? Isso é um check-up, gente. Você tem que dizer, está ruim, eu preciso melhorar. É isso aí. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui só serve para quem tem Instagram. Pega o seu celular, você que tem Instagram. Pastor, você vai deixar eu pegar no... Pega aí, mas é porque é por uma boa causa. Geralmente eu não deixo pegar aqui não. Todo mundo que tem Instagram, pega o seu celular. Eu não sei se dá para fazer isso com outras plataformas, mas eu só sei fazer em Instagram. Abre o Instagram aí. Abre o seu Instagram. Ok? Agora você vai fazer o seguinte. Abriu, né, seu Instagram, vai aparecer uma foto, alguma coisa. Bem aqui embaixo, à direita, tem a sua foto, bem pequenininha, numa bolinha. Clica nela. Na sua foto embaixo, aqui, ó. Clicou na foto, vai aparecer o seu perfil, vai aparecer o seu bio, a sua bio. Agora você vai clicar em 3 pontinhos à direita, em cima. Clica nos 3 pontinhos à direita em cima. Vai abrir, arquivar, informações, sua atividade. Clica em sua atividade. Clica em sua atividade. Vai dar um tempo da média que você passou no Instagram durante a semana. E a pergunta é, isso talvez sirva para outras plataformas. A pergunta é, você passou mais tempo no Instagram do que com Deus? Do que com a palavra de Deus? Cri, 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 cri. Fica a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pronto, desliga o Instagram, já tinha gente respondendo mensagem. Desliga, guarda o celular, tá bom? Porque para não ser tentação. Mas como eu falei também, essa questão do logos também significa a sabedoria. Buscar a sabedoria. E eu não vou nem perguntar, mas será que você se dedicou a ler algo diferente, a aprender? Nós temos buscado a sabedoria em ler. Eu confesso para vocês que eu estava devagar nisso daí. Porque acabou que eu, apesar da minha idade, eu ainda sou peguei tardiamente, mas eu sou da geração tecnológica. Eu me acostumei com a tecnologia de uma forma tão grande que eu deixei de lado a leitura, essas coisas. Sabe, eu já fui várias vezes na casa do pastor Davi. Mas sabe uma coisa que me impressiona lá? Toda vez que eu chego lá, o lugar que ele está sentado tem um livro. Tem um livro que ele está lendo. E às vezes eu pergunto, o senhor está lendo esse livro? Estou lendo ele aí e tal. O que fala esse livro? Ele me diz e tal, né? E muitas coisas, o pastor Davi nunca para de ler. Isso é um exemplo para nós. E eu tomei uma decisão de criar vergonha na cara e também ler. E eu fiz agora uma coisa que tem me ajudado. Quando eu acabo de ler aquele capítulo, eu faço um resumo, pequeno resumo, só para confirmar aquilo se eu aprendi realmente aquilo. Isso tem mudado a minha vida também. É um outro hábito que eu adquiri. Você diz, pastor, eu não consigo ler, eu não consigo. Então veja vídeos de mensagens. Nós temos hoje
todas as mensagens praticamente dos melhores pastores do mundo, inclusive do pastor Davi, do pastor Leandro, do pastor Júnior, né? Na internet. É só você estar disposto lá, em vez de estar assistindo coisa que não presta, assista a mensagem. Tem duas pessoas aqui na igreja que eu admiro, tem outros também, mas eu queria destacar essas duas pessoas. Um é o pastor Sérgio. O pastor Sérgio, ele fala inglês fluente. Eu queria já pedir, Senhor, me dá o inglês do pastor Sérgio. Olha, Deus ainda não me deu essa graça de falar esse inglês aí, mas eu estou quase chegando lá. Eu já diria que eu já estou uns 70%. Né? E de vez em quando eu consigo entender uma mensagem em inglês, mas tem hora que eu não entendo nada, dependendo do sotaque do cara, né? Mas o pastor Sérgio, de vez em quando eu encontro com ele aqui pela igreja. Você já reparou, ele está todo o tempo ouvindo alguma coisa e no celular dele, né? Mas ele não está fazendo besteira não, é ouvindo mensagem, vendo aí um pastor. Um dia desse encontrei com ele, estava ouvindo uma mensagem de um pastor lá de Chicago, alguma coisa. E de vez em quando ele fala aquilo que ele está aprendendo. Eu achei muito legal isso daí. Uma outra pessoa, ela não fala muito inglês não, é a minha esposa. Mas ela encontra cada mensagem legal. Sabe aquelas mensagens assim, que tu chora, que é facada. E é muito... Ela me manda os links, às vezes assim, aí, olha, assiste isso daí. Aí eu assisto a mensagem. E ela ouve pelo menos, acho que uma mensagem de outros pastores por dia. Uma por dia, no mínimo. Eu estou com a média de umas 2 a mais por semana, mas eu quero melhorar isso daí, porque isso, toda vez que eu escuto outras mensagens, isso aumenta o meu conhecimento, melhora a minha própria mensagem e me ajuda a melhorar. Então, fica a dica aí, você pode melhorar. Você diz, pastor, mas a mensagem do domingo já não é o suficiente. Ela é um alimento completo, balanceado, só que a semana da gente puxa muito. É muita coisa, então quanto mais palavra, melhor. E tem mais, a palavra de Deus lá no Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem, que medita na palavra dia e noite. E como é que é isso? Não é só ali fazendo a meditação não, é ouvindo mensagem, é ouvindo louvor, é lendo a palavra. Então tem sim condições de você crescer mais na palavra. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos homens casados ou arrimos de família, ou mulheres que são arrimo de família, temos aqui? Levanta a mão, por favor. Vou fazer uma pergunta para você. Você tem sido a liderança espiritual da sua família? Seus filhos, sua esposa, seus pais, estão vendo você meditando? Eles veem que você tira uma hora do seu dia, que é só para você e Deus? Pense nisso. E se não tiver, acho que Deus está querendo que a gente melhore. Porque, gente, saco vazio não fica em pé. Crente vazio da palavra não fica em pé. Vai ficar um fantoche na mão do diabo. Então, a gente só tem um jeito de nos fortalecer. A gente só tem um jeito de voltar dessa quarentena. É nos dedicando mais à palavra do Senhor. Vamos para a segunda área. A segunda palavra da lista de Timóteo 4,12. Seja um exemplo para os fiéis. Na palavra. Segundo, no procedimento. Anote aí. No procedimento. Essa palavra procedimento foi traduzida assim na NVI. É a palavra anastrofe. Eu não sei se fala assim, mas eu vou ler como está, eu consigo ler. Anastrofe. Essa palavra, eu fui no dicionário grego, significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Significa a forma como você vive, os seus hábitos, aquilo que você come, aquilo que você bebe, a forma como você se diverte, as coisas que você faz durante a semana. É isso que ele está dizendo. Seja um exemplo. E hoje Deus está nos confrontando com esta palavra, dizendo, será que estamos vivendo conforme Deus quer que nós vivamos? Eu estava lendo, num desses livros que eu estou lendo,
se chama o livro O Poder do Hábito. E eu aprendi uma coisa, é legal que a gente aprende coisas que a gente não sabia. Eu aprendi uma coisa, que existem um negócio chamado hábitos mestres. O que é um hábito mestre? O hábito mestre é um hábito que ele é principal na sua vida e ele puxa outros hábitos. Deixa eu dar um exemplo. O hábito de se exercitar. Eu não vou nem perguntar quantos se exercitaram essa semana, pelo menos umas 5 vezes na semana. Eu nem vou perguntar. Não vou perguntar quantos se exercitaram 3 vezes na semana. Mas deixa eu falar, o que o autor do livro diz? Que quando você tem o hábito de se exercitar pelo menos 5 vezes na semana, esse hábito puxa outros hábitos, como se alimentar melhor, dormir melhor, agir melhor e outras coisas. É importante. Olha, eu tenho tanto esse hábito, eu criei na minha vida, isso tem ajudado muito. Que hoje, se você estivesse subindo a Dublin, viu, Sérgio? Eu passei lá perto da tua casa hoje, 7 horas da noite correndo, subindo a Dublin. Corri 40 minutos. Ali no Campos Elíseos, subindo a ladeira, correndo. E sabe, eu fui com uma vontade, porque eu já tenho esse hábito. E a partir de domingo que vem eu não vou mais poder fazer isso, porque já vai começar o CENIB. Mas aí eu coloco no outro dia. Isso daí. E isso me ajuda muito. Deixa eu falar um hábito mestre que muitos de vocês perderam. Acho que vocês aqui não. Mas talvez você aí em casa perdeu. É um hábito mestre. Igualzinho o outro de se exercitar. O hábito de vir para a igreja. Esse hábito alguns perderam. No primeiro culto, uma senhora me mandou uma mensagem: pastor, ore por mim. O meu marido perdeu o hábito mestre de vir para a igreja. E a gente não foi. Ore para a gente voltar pelo menos junto com o CENIB. Aí eu vou orar por ela, né? Porque o marido perdeu o hábito. Gente, esse hábito mestre de vir para a igreja, ele puxa outros hábitos, como vir para o CENIB, meditar, ofertar, servir no ministério. Você tem que entender que essa quarentena te encheu de coisa ruim, te encheu de maus hábitos, e a gente tem que se livrar, como diz ali em Hebreus capítulo 12, verso 1, livrando de tudo que nos atrapalha, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vamos voltar para o hábito da igreja, de frequentar a igreja. Já pode, tem vaga aqui, você não veio. Bem, outras coisas que eu gostaria de falar sobre esse modo de vida, sobre esse procedimento. Como é que está a questão do seu trabalho? Você tem trabalhado? Não, pastor, estou desempregado. Emprego é diferente de trabalho. Emprego pode ser que você não tenha, mas trabalho você sempre vai ter. Inclusive a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, que esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. A própria palavra do Senhor nos incentiva a trabalhar. Nos incentiva a trabalhar com as mãos. Então, você não tem desculpa, você pode não ter emprego, mas você tem trabalho. Você que está desempregado, a sua casa tem que ser a casa mais limpa do bairro. Não pode ter um matinho lá, porque você vai trabalhar, você vai cuidar, você vai ajudar. Vou falar em trabalho. Alguns dizem que trabalham em algumas coisas, mas que não são honestas. Pastor, mas todo trabalho não é honesto? Não. Quem trabalha com prostituição, com tráfico de droga, com roubo, isso não é trabalho e não é honesto. E existe uma coisa que eu já tinha alguma oportunidade que eu estava orando. Senhor, me dá uma oportunidade para falar para a igreja sobre isso.
E Deus me deu essa oportunidade hoje, eu vou falar. Eu estou orando já há algum tempo. É sobre um negócio que apareceu, que está aparecendo aí. Se chama Bolsa de Valores. Até aí tudo bem, né? Esportiva. E aí estragou. Porque na Bolsa de Valores real, pelo menos as pessoas estão comprando um pedacinho da empresa. Mas nessa Bolsa de Valores esportivas é aposta pura. No meu GA, olha, no GA do pastor, debaixo da minha barba, tinha dois homens envolvidos com Betfé. Betfé é o nome do site lá. Tem Betfé, Bet não sei das quantas, Betcoin. Não, Betcoin acho que não tem não. Mas tem vários bet lá, e bet é em inglês, não é isso, pastor Sérgio? Bet é aposta em inglês. E já tinha um que já estava com plano de deixar o emprego, que ganhava bem, porque disse que não, agora a minha profissão vai ser apostar, vai ser trabalhar nisso daqui. Perdeu 20 mil reais. Roubaram. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o ganho verdadeiro é de pouco em pouco. Não corra atrás de fantasia, trabalhe. É de pouco em pouco que vem o ganho verdadeiro. Então, não corra atrás dessas coisas. Isso não é de Deus. Porque tudo que vem... Gente, isso aí é um ganhando do outro. O pastor Davi falou aqui das últimas coisas com Bitcoin, aquelas coisas que tiver. Teve gente aqui na igreja que perdeu dinheiro, teve irmão que perdeu 10 mil, tem outro que perdeu 20 mil. E gente, você tem que desconfiar. Você tá querendo comprar um computador. Você sabe que na loja é 4 mil. Na fábrica, o máximo que você consegue é 3.800. Esse computador apareceu por 2 mil no LX. Ou é roubado, ou falsificado. Entendeu? Eu estava atrás de comprar um computador, eu achei um LX de bom preço. E quando eu pedi as especificações do cara, ele só mandava meia foto, ele só mandava meia coisa, ele nunca mandava, isso aqui é fraude. Então você tem que ficar esperto, a Bíblia diz que a gente tem que ser esperto. Então, no seu modo de vida, você tem realmente sido uma pessoa que Deus quer? Uma pessoa que tem sido uma luz para as outras pessoas? Porque a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo para as pessoas. A Bíblia diz que nós somos como estrelas, brilhamos nesse mundo como estrelas brilham no universo. Então o nosso modo de vida tem que estar bom, nosso comportamento. Lá em 1 Tessalonicenses, anote essa referência, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. Tenham cuidado. Você tem que ter cuidado. A maneira de viver, as coisas que o seu vizinho, qual a nota que ele daria para você? Uma coisa é a nota que você dá, e o seu vizinho, que nota que daria? Do jeito que você trata a sua família, as brigas que eles ouvem de lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para o livro de Tito. A gente vai ver aqui uma coisa sobre esse modo de viver. Tito capítulo 2, a partir do verso 2 até o 8. Tito capítulo 2. Tito fica bem pertinho de Timóteo. É só passar Timóteo e já chega no Tito. Tito capítulo 2, versos de 2 a 8, nós vamos ver algumas coisas sobre esse modo de viver que Deus quer. Tenham cuidado com esse modo de vocês viverem. E vamos ver aqui algumas dicas. Inclusive, a Bíblia diz instruções para a vida. Instruções para várias pessoas. E como nós já sabemos, vai se pegar em todo mundo. Vamos ler a partir do verso 2. Já acharam? Tito, capítulo 2, bem facinho. Vou começar aqui, ó. Ensine os homens mais velhos
a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Esse moderados aqui, em outra tradução, é sóbrio, ou seja, não gosta muito de pinga e cuidado com Free Fire, aqueles jogos eletrônicos e série. Se bem que o homem viciado em série é meio perigoso, né? Não é muito bom não, mas às vezes tem um. Foi só isso para os homens, agora para as mulheres. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, ou seja, fofoqueira, nem escravizadas a muito vinho, olha aí as pinguças, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Fala sobre prudência. Estava vendo um vídeo de um jovem, ele filmou a própria morte ali na estrada para Manacapuru. Ele estava filmando o carro, acelerando, e ele começa a 60 por hora, vai a 70, quando ele chega no 125, um carro passa do lado dele, bate, ele... Não procure ver isso não, que não é legal. Tá? Mas só, ele não ouviu essa parte aqui do prudente. 125 por hora. Morreu. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Eu te pergunto, hoje, você tem medo que entre alguém pelaquela porta para falar mal de você? Olha, esse irmão aí está devendo aquele dinheiro. Ou então pior, chega uma mulher com um filho. Olha, esse homem aí não registrou o filho dele, lá do interior. E é isso aqui. É irrepreensível. Isso aqui não é só para pastores, é para todos nós. Deus quer que a gente seja irrepreensível, que não tenham nada que falar da gente. Por isso que ele diz, tenham cuidado, porque vocês são luz, vocês são o sal do mundo. E se o sal perder o seu sabor, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu não quero ser pisado pelos homens. Então, vamos cuidar. Terceira área é o amor. Seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento e no amor. O Senhor tem falado muito ao meu coração que muitos perderam o primeiro amor nessa quarentena. Amor por pessoas, até o amor por Deus. Muitos perderam. Muitos diminuíram o amor por seu marido. Tem gente já pensando até em divórcio. Gente, acaba com isso. Covid não nos divide, é o tema da nossa igreja. Amor por sua mulher. Quantos maridos aqui... Não responde, é uma pergunta retórica, tá? Fizeram uma surpresinha para sua mulher essa semana. Um café. Você fez Essa semana eu fiz um pão de queijo de frigideira para minha esposa, olha. Eu aprendi a fazer um pão de queijo de frigideira, é muito fácil. Fica uma delícia. Com fermento e tudo. Tá? E amor pela igreja. Nós vamos ter o sonho de Natal esse ano. As pessoas são sedentas pelo sonho de Natal. Nessa minha corrida que eu estava dando, encontrei um casal. Eu lhe conheço. Falei, é sério? Você é o pastor Leandro, lá do sonho de Natal. Falei, é mesmo.
Eu vou esse ano e vai ter, pastor? Eu digo, vai, em nome de Jesus. E o tema vai ser a mesma coisa? Eu digo, nunca é a mesma coisa. E é verdade, nunca é a mesma coisa. Sempre a gente muda. Então, vai precisar de muito amor. Essa retomada, nós vamos precisar voltar. Ontem os ministérios dos jovens voltaram, essa semana estão voltando, graças a Deus. Alguns ministérios de adultos já vão voltar. Vamos precisar amar muito a obra que Deus nos deu. Nós queremos voltar a encher esse lugar. E tem mais, eu acredito que a colheita vai ser grande. Mas se a gente não tiver esse amor por Deus, por pessoas e pela igreja, não vai dar certo. Quarto, fé. Eu tinha muita coisa para falar de fé, mas eu vou deixar para outra mensagem, porque o meu tempo está acabando. Quinto, pureza. Pureza. Pureza, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Seja um exemplo na pureza. Ele está falando aqui, justamente, de santidade. De você estar limpo diante de Deus. Nós voltamos aqui, a muitos de nós, dessa quarentena, que nem o seu Pecades. Ou que nem aquele outro lá, que a sem vergonhice estava nas veias. E isso é muito importante, gente. E aí vem a pergunta de Deus: como está a sua pureza? Qual seria a sua nota para as coisas que você viu essa semana? Se o Senhor Jesus pedisse essa semana, eu estava falando pro meu GA, né? Quem me ensinou esse negócio da atividade aqui no Instagram foi minha esposa. Porque ela disse, me dá teu celular. Eu dei, né? De vez em quando ela faz a checagem. E eu não fico chateado, não. Oi, sumiu. Eu acho que é importante ela fazer a checagem, né? A Gabi faz do teu, Júnior, de vez em quando. Tem que fazer, Gabi. Homem não confia em ninguém, não. Tá? Tem que estar fazendo, todo tempo. Deixa eu ver. Aí ela pegou meu celular. Aí foi lá, né? Eu não gelei, não, mas dá aquela sensação. O que ela está fazendo aí, né? O que ela vai procurar? Porque graças a Deus meu celular é santo. Aí ela foi lá, viu a atividade. Tá bom. Se Jesus, ou a sua esposa, ou os seus pais, ou o seu irmão, ou o seu pastor, ou o seu líder, pegasse seu celular de surpresa agora. Já pensou se eu pegasse um agora? Não vou pegar, não. Vai que eu vejo coisa ruim. E fosse lá nos históricos. Históricos? Histórico, no histórico. Quase que não sai. Ou pior, alguns apagam o histórico. Mas Jesus nunca apaga o histórico. Fica tudo ali. E a pergunta é: você tem essa pureza que Deus quer? Essa semana eu recebi uma mensagem. Eu confesso que nesses meus 20 anos de ministério com jovens, eu recebi 2 mensagens dessa. É meio triste, mas eu entendo também. Um jovem me agradecendo, dizendo, pastor, eu queria que você visse uma foto. Ele me mandou uma foto do celular dele, aí tinha um papel que nem esse aqui, tipo um adesivo. Ele disse, isso aqui, pastor, eu coloquei no meu celular no dia que o senhor pregou sobre pornografia, há 2 anos atrás. E eu quero lhe dizer que eu estou há 2 anos limpo. Há 2 anos eu tenho minhas tentações, não são poucas, pastor, mas eu tenho conseguido. Eu queria lhe dizer que é possível viver sem pornografia. E eu falei para ele, Deus seja louvado pela sua vida, porque você é um dos poucos que já me falou isso. E eu sei o quanto é difícil isso para ele. Hoje eu posso chegar aqui no altar de Deus e dizer para você, eu tenho vivido uma vida limpa dessa parte. Mas não foi fácil para mim, sabe por quê? Porque eu fui exposto muito cedo no interior à pornografia. Com 8 anos de idade.
Imagina o que isso não faz no cérebro de uma criança. E lutei com pornografia por muitos anos, até mesmo como pastor. Mas hoje eu estou aqui para dizer, é possível você viver sim. É possível você dar um basta na sua vida em pornografia. É possível você dar um basta nessas coisas. E você e realmente fazer a vontade de Deus. Porque Deus quer vidas puras. É possível. Tinha outras coisas para falar, mas nosso tempo acabou. Abra sua Bíblia para 1 Timóteo, capítulo 4, versos 15 a 16. E nós vamos terminar lendo esse versículo aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 15 a 16. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Sabe qual é o resultado? Sabe qual é o resultado de uma vida onde você persevera, onde você é diligente em buscar, em ter cuidado com a maneira como você vive, em buscar mais a palavra, em buscar mais o procedimento, em buscar mais a fé, a pureza? Sabe qual é o resultado? Salvação. Salvação da sua família, salvação de outras pessoas. Você que trabalha com jovens, que é jovem, salvação de outros jovens. Você que é casado, salvação de outros casais. Isso que nós estamos vendo aqui, o resultado disso é salvação. E nós não podemos perder essa oportunidade. Eu trouxe aqui 2 plantinhas. Nem sei se a Fabiana sabe disso. É dela. O que é isso, pastor? Minha esposa, ela é designer de interiores. Aí vai um jabazinho aí, a melhor designer que eu conheço, né? E ela teve uma ideia de fazer uma reforma no nosso banheiro, uma reforma rápida. Gente, do nada nosso banheiro ficou, porque já tinha 10 anos de construído, ficou moderno. Ela fez lá umas coisas lá. Quando a mente é criativa é diferente, né? Ficou muito bonito. E uma das coisas que ela colocou foi plantinhas no banheiro. Só que essas plantinhas, todo dia praticamente, a minha esposa as leva para passear. Porque o banheiro é um local que não tem aquela luz todo o tempo, aquela luz do sol. E que é cacto, né? É planta que precisa de sol. Então, de vez em quando ela leva as plantinhas para passear. E as plantas estão bonitas, ó, verdes, viçosas. Por quê? Porque elas têm a luz. Porque elas saem da escuridão. Hoje, eu queria terminar essa mensagem dizendo que Deus quer que você vá para a luz, que você saia da escuridão, que você faça a sua vida valer, porque sabe de uma coisa? Hoje essas plantinhas estão cumprindo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida também. E Ele quer que você cumpra o propósito da sua vida, porque você vai ser um exemplo para os fiéis, no amor, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E sabe o que vai acontecer? Se você fizer isso, se você for diligente, almas se converterão e você estará cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Baixa a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado pela essa palavra. Muito obrigado porque Tu sempre nos direciona. Eu tenho certeza, Senhor, que Tu falaste aqui a todos nós, mas principalmente algumas pessoas que têm se desgarrado, que têm se desviado de alguma forma em algumas dessas coisas. Nos ajuda, Senhor, a mantermos a direção. Sabemos que Tu deste para esta igreja uma missão muito grande e nós não queremos perder essa bênção. Então, recupera a nossa energia, recupera a nossa saúde espiritual e que cada um
que é responsável pela sua saúde, possa saber o que está faltando e que esse check-up tenha valido a pena para transformar as nossas vidas. Muito obrigado. Nos leve em paz para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém.